Estamos aqui mais uma vez para falarmos de Grêmio, hoje com a presença ilustríssima do nosso presidente aí, Romildo Bolzan Júnior. Bom dia, Thales. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo aí ao canal Sete Mortais. 100% já, presidente? Bom dia, é um prazer conversar com vocês todos aí. Sim, eu já estou há bastante tempo, já passei meus protocolos todos, já fiz a quarentena, já me considero imunizado e, mesmo assim, respeitando ainda todas aquelas questões de convivência, porque faz parte do protocolo ainda, né, para respeitar os outros. Com certeza, presidente. Presidente, uma pergunta que eu queria lhe fazer. O Grêmio esse ano montou um time muito forte, né? A gente tem jogadores excelentes, titulares e no banco de reservas, né? Um time muito fortíssimo, como a gente não via há muito tempo, né? E o Grêmio, mesmo com essa parada, com essas dificuldades nesse momento, o Grêmio pretende manter esse time forte ou o Grêmio vai também ter uma redução de folha salarial e colocar os guris da base para fazer a composição de banco? Qual é a ideia do Grêmio para curto, médio e longo prazo nesse sentido? Não, o que acontece é que tudo ficou absolutamente imprevisível. Nós não temos mais condições de fazer uma projeção, fazer uma situação de... O Grêmio deixou de receber situações importantes. Nós tínhamos feito inicialmente uma queda de receita na ordem de 20 a 25, passamos para 28, já estamos em 40, e não achamos que vamos terminar por aí. Cada mês que passa aparece uma novidade no que diz respeito à queda de receitas. As nossas lojas estão fechadas, o quadro social, por sua vez, também está com dificuldade. Então, a gente está organizando uma situação de sobrevivência. E a prioridade deste ano é terminar bem as coisas de modo que a gente, o ano que vem, esteja forte. Ou seja, a prioridade é deixar o Grêmio vivo, deixar o Grêmio com perspectivas futuras. É claro que a gente vai manter o plantel. É claro que não vai ser possível fazer isso, porque os contratos estão em vigor. Mas o que a gente imagina? Se tiver alguma proposta por algum jogador, a gente vai acabar tendo que fazer algum exame dessa situação. Mas, nesse momento, não há. E se tiver que ficar, também ficamos fortes, não há problema nenhum. Só que há uma imprevisibilidade absoluta de começo de campeonato. Não tem prazo nem data para o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então a gente não sabe exatamente como essas coisas vão se comportar para frente. Estamos no completo imponderável, no completo imprevisível. Essa é que é a verdade. Presidente, entrou agora aí conosco aí outro colega meu, Caliel. Caliel, bom dia. Acho que a primeira pergunta é tua, presidente, aí. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente aí. Primeiramente, antes de fazer a pergunta, Diego, gostaria de agradecer a disponibilidade do presidente. Eu sei que ele tem uma agenda muito corrida, né, Diego? Gostaria que o senhor detalhasse o plano de contingência que o Grêmio colocou em ação, né? E esse plano de contingência que ele criou é prevendo a suspensão dos jogos até quando, presidente? O nosso plano de contingência foi um plano de 3 meses. Ou seja, nós trabalhamos a ideia de que em abril, maio e junho nós teríamos essas situações repercutidas. Ou seja, situações basicamente nesse planejamento. Mas a cada dia que passa, nós estamos cada vez mais achando que vamos precisar de mais tempo. Se tudo a perspectiva que vai na frente, retorno de tudo aquilo que seria a atividade do negócio de futebol. Nós temos um funcionamento de desenvolvimento, de redução, de ajuste dos contratos de trabalho, de suspensão dos contratos de trabalho, de adequação do banco de horas, de adequação também de salários correspondidos às horas trabalhadas, suspensão da escola, suspensão do futebol feminino, suspensão do IGT, também conceder a isenção da base até o dia 30 de maio, e mais. Tudo isso foram ações que fizeram um cronograma de 3 meses, mas eu estou achando que a gente vai passar além disto, porque nós não vamos jogar tão rapidamente campeonatos nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, então é muito menos previsível. Presidente, só complementando... Pode falar, Diego. Não, pode falar, Calel. Pode falar. Não, só complementando a pergunta, presidente. Nesse momento, o Grêmio ele trabalha com prejuízo financeiro na ordem de quanto? Já existe essa estimativa? É que nós deixamos de arrecadar, nós vamos deixar de arrecadar em torno de 40 milhões. E nesse momento nós conseguimos passar para frente, quer dizer, manter um fluxo de caixa na faixa aproximadamente aí de 27, 28 milhões, ou seja, nós conseguimos exonerar
nesse mesmo período, um caixa nessa faixa. Então, nós estamos já no prejuízo de 10, 12 milhões, aí, 13 milhões com segurança. Presidente, estamos no ar já aí com o Marcelo Caju. Caju Tricolor, presidente aí conosco aí. Caju, tua pergunta aí para o presidente aí. Tudo bem, presidente Romildo? Tudo bem. Prazer em estar falando com o senhor. Desculpa aí o lugar aqui, mas é que eu estou na cutelaria aqui, R Lentes, e daí ficou meio... O que tu faz aí? Tu é dono do negócio? Oi? O que tu faz aí? Tu é dono? Tu é o dono da cutelaria? Desculpa, tá cortando aqui, peraí. Vamos ver. Tu é o dono da cutelaria? Não, não sou o dono, mas sou amigo do dono. Isso é importante, né, presidente? Tem que ser amigo do dono também, né? Esse negócio de fazer faca aí, sabe como é que é, né? Perigoso. Tem que fazer uma pro presidente. Ô, Caju, tem que fazer uma pro presidente, Caju? Pô. Até é o seguinte, presidente Romildo, o problema todo é o seguinte, eu tô no mesmo negócio de alguns aí. O dono da cutelaria que me promete faca nunca cumpre, né, com a promessa. Da mesma forma que eu sei que tem uns aí que prometem ovelha e não cumprem também. Tem gente devendo ovelha aqui, Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe aí essa ovelha vai chegar também, né, presidente Romildo? Deixa ela chegar. Até por sinal, se for o caso, essa ovelha pode vir aí, eu levo para o senhor até Osório, viu? Porque todo mês eu vou a Osório. Não vai chegar, hein? Não vai chegar aí, presidente. Não vai chegar até lá. Caju, tua pergunta aí para o presidente aí. Presidente Romildo, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a respeito da Arena, tá? Há bastante tempo é falado a respeito da compra da gestão da Arena, né? E a gente sabe que vem se enrolando por alguns e outros motivos. Mas eu gostaria de saber do senhor hoje se a não compra da Arena hoje não seria o caso de um benefício para o Grêmio por conta dessa pandemia, né? Porque se o Grêmio tivesse adquirido a gestão da Arena, por conta dessa pandemia, nós não teríamos a bilheteria e nós teríamos um custo muito alto, né? Então, a não compra da gestão da Arena hoje seria um grande benefício para o Grêmio? Olha, tem vários anos de examinar essa questão. Em primeiro lugar, essa situação não vai ser eterna, ela vai chegar a um ponto que vai concluir. Hoje, o que mais atrapalha o negócio Arena são toda a vida que a gente encaminha para uma finalização, e desta vez nós nos encaminhamos para uma finalização porque acertamos todos os ponteiros com a Prefeitura de Porto Alegre, com a OAS, com a Coreia, com o Grêmio e com os bancos. E nós apresentamos uma minuta de negócio no processo judicial, exatamente para pôr fim. Houve uma manifestação no processo que não deu andamento de uma das partes depois, que não foi exatamente as partes que estão fazendo esse acordo. E aí essa parte se criou mais um obstáculo, porque toda vida, quando parece que vai terminar, se apresenta alguém com algum problema, com alguma situação, com mais um questionamento e tal. E aí vem a acumulação exatamente dessas duas situações neste momento. Essas duas situações de que talvez esse momento possa ser objeto de repensar toda essa trajetória de negociações que vem desde o presidente Porto lá de 2013, porque nós estamos num momento completamente diferente dos outros. Nós vamos efetivamente sofrer muito e vamos ter uma enorme dificuldade de passar esse período por conta da falta de recursos. Então, essas duas coisas. O primeiro, porque estamos com uma diligência e com uma situação que não fez andar o negócio, embora todas as partes tenham se acertado. E a segunda também, tu colocas muito bem, e nós teremos que reavaliar, o Conselho de Administração já decidiu que vai reavaliar o negócio como um todo, logo que puder fazer isso e retornar à atividade normal. Thales, próxima pergunta é contigo, Thales. Bom, antes de tudo, agradecer também o presidente Romildo pela disponibilidade aí. Como o Calhau falou, a gente sabe que o tempo é corrido. Então, vou tentar resumir a minha primeira pergunta, presidente. Balanço desse ano do Grêmio, né? A expectativa do Grêmio era de receber cerca de 83 milhões de reais com venda de jogadores. Se a gente for considerar isso... 2020? Isso. 2020. Isso.
E a gente sabe que o Grêmio já negociou aí Luan, Guilherme, Tony Anderson, chegou perto de 40. E se a gente for comparar com outros clubes, ou até mesmo com o Grêmio, né, nos níveis, não dos últimos anos, mas das últimas décadas, né, realmente é um valor elevado. E boa parte da torcida, às vezes pergunta, né, o porquê que o Grêmio tem um perfil diferente de contratação, de não fazer tantas contratações milionárias. E aí eu vou perguntar uma coisa para o senhor, que é uma dúvida particular minha. O Grêmio ainda possui dívidas de gestões anteriores, seja do presidente nosso saudoso Fábio Koff, ou até mesmo do Paulo Doni? O Grêmio ainda paga dívidas de gestões anteriores, ou hoje o Grêmio é um clube que tem receitas relativas à gestão Bolzan e paga dívidas referentes à gestão Bolzan? Não, a exceção das questões tributárias, que tem um parcelamento de longo prazo. A gestão tributária, nós temos um parcelamento ainda que vai um bom período pela frente e que foi lá atrasado, que é o Profut e o Time Mania. Essas duas situações são dívidas históricas, que vêm de muitas gestões. Na nossa não, porque nós fizemos uma repactuação e o compromisso de manter essa repactuação é pagar as obrigações tributárias no mês em dia. Então, nós pagamos... Mas não existe, salvo algumas situações judiciais que são objeto de discussão judicial e, portanto, não dívida consolidada, não dívida já devida, não existe uma situação pendente do ponto de vista de dívidas da rotina do clube, do dia a dia do clube, que seja basicamente uma situação que envolva gestões passadas. Salvo o que está contencioso, o que está judicializado e a questão tributária, não existe nada mais isso. Presidente, mas o que temos aqui são coisas que essa gestão está administrando. Sim. Presidente, ontem saiu nas mídias que alguns clubes ainda devem o Grêmio, né? Fluminense, Al Ittihad por conta do Marcelo Groy, Figueirense, do Spartak, acho que da cláusula de solidariedade da FIFA, né? Isso, do Fernando, da venda do Fernando, né? E também no valor de um clube turco, referente ainda ao Wallace Reis. Isso confere, o Grêmio já notificou a FIFA e aos clubes? Tudo isso está judicializado na comissão de arbitragem contencioso da FIFA. Né? Outras situações aqui na comissão de arbitragem do Brasil, da CBF, e outras judicializadas no Poder Judiciário. Isso aí foi divulgado exatamente porque nós queremos rapidamente criar uma condição de fazer caixa. Sim. Esse caixa aí, que é um crédito líquido certo nosso, nós gostaríamos de dispor dele porque estamos precisando. Então, nós agilizamos, sim, estamos dando uma forçada na barra para fazer essas negociações. Ainda mais nesse momento tão delicado, né, presidente? Tudo que entrar para o clube até não onera pela questão dos funcionários, que o Grêmio vem mantendo para não precisar fazer demissões, né? Nós fizemos um enorme... Tiveram contratos suspensos, tiveram contratos, vamos dizer assim, readequados do ponto de vista de um acordo que nós formamos com o sindicato de organizar um banco de horas, outros com suspensões de cargas horárias por conta de menores pagamentos. Nós estamos basicamente com mais da metade do quadro. Nós tivemos as férias do primeiro mês de abril, quer dizer, todo mundo entrou em férias, botando em dia tudo isso. Então, na verdade, o Grêmio tem aí uma enorme ação e continuará sempre atento a esse tipo de situação. Quer dizer, a última coisa que queremos fazer realmente é demitir, mas sim, vamos combinar. Né? Nós não sabemos se ao final de tudo isso a gente não vai poder fazer alguma situação mais dura. Com certeza. Calhau? Presidente, eu gostaria de me remeter a um passado recente para fazer a minha pergunta, né? Ao caso do Ferreirinha, né? Que é um caso que esteve muito presente nas últimas semanas. Tendo em vista as declarações tanto do jogador quanto do seu empresário, né? E a gente ter em mente que o atleta entrou com um processo jurídico na justiça pedindo a rescisão contratual. Qual é a posição oficial do clube perante essas declarações? O Grêmio ainda busca renovação contratual com o atleta? Não, o que acontece? Nós estávamos negociando e uma negociação que não tinha chegado a um termo final, havia uma divergência. A gente, por uma questão de preservação, a gente não quis expor a verdadeira proposta que tínhamos, porque ficaria uma proposta completamente fora de um padrão para o jogador que tinha que ser confirmado, porque uma coisa é tu divulgar um salário, outra coisa é tu dizer que depois de tantas partidas, que era muito pequeno o espaço, passaria para 3 vezes mais. Então vamos combinar uma situação assim que não vale a pena, e o Grêmio não adotou a estratégia de fazer isso um bate-boca. Nós não vamos publicamente fazer nenhuma manifestação, porque
Vamos combinar. Vamos lá, não vamos bater boca com o empresário de jogador de futebol. Vamos combinar. E a segunda, ainda mais que já tinha um precedente lá do tempo do TT, que foi também uma relação mais ou menos complicada a partir de uma manifestação pessoalizada que levou o assunto também para um impasse desnecessário. Então, nós não vamos publicizar absolutamente nada disso. Mas o que fez o divisor de águas? Foi o ajuizamento da ação. Foi uma situação pessoal do jogador. O jogador buscou a rescisão de contrato, não obteve ela, criou, de certa forma, um fosso no sentido das discussões que poderiam ser objeto de repactuação, mas, mesmo assim, ele tem contrato conosco, é um jogador que tem contrato até maio do ano que vem, e nós estamos absolutamente abertos, se por acaso tiver interesse na renovação dele. Não há problema nenhum. Mas, nesse momento, assim, há um espaço vazio negocial que não está preenchido e não sei se vai acontecer. Mas, se tiver, evidentemente, que nós temos o maior interesse. Perfeito. Presidente, só complementando essa questão do Ferreira, é comum a gente se perguntar o seguinte, visando se precaver, o Grêmio está tomando algumas medidas para que não ocorra com outros jogadores da base, para que não se repita o caso do Ferreira? Claro que sim. O Grêmio sempre, quando um jogador confirma que realmente é um jogador que já está confirmado para ser um grande jogador, um jogador importante, titular do Grêmio, o Grêmio valoriza. Vou te dar vários exemplos aqui. Luan, Pedro Rocha, Everton, Matheus Henrique, Jean-Pierre, todos eles tiveram contratos prorrogados por bom tempo e com valorização salarial bastante consistente. Por quê? Porque são jogadores confirmados. Agora, todo mundo precisa confirmar. Confirmou que tem essa expectativa toda, vai ser reconhecido. É assim que funciona no futebol. Agora não vai ter a expectativa de ser o cara logo no começo. O Ferreira e o Vico foram jogadores que eu vi jogando na China, eu estava num torneio lá e tinham situações já, porque tinha algumas situações de avaliação interna e eles, para mim, eles foram muito bem e a gente resolveu, disse, não, vamos dar uma oportunidade porque eu acho que é importante. Depois o Ferreira acabou emprestando para o Aimoré, não jogou. Então ficou aquela situação assim mas depois ele fez grandes partidas aqui no Grêmio e não foram várias, mas foram partidas que ele foi extremamente decisivo, principalmente no Campeonato Sub-23 do ano passado, e recebeu a oportunidade e estava indo para uma confirmação de carreira. Eu lamento tudo isso, sinceramente eu lamento muito, muito, porque vejo nele um jogador promissor. Mas veja bem, vejo nele um jogador promissor. O Arthur quando renovou, o Pedro Rocha quando renovou, o Luan quando renovou, o Everton quando renovou, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre já eram jogadores titulares do Grêmio. É muito diferente. A vaga dele ainda tem lá o próprio Everton que está aí, tem ainda o PP, que também está jogando. Então vamos combinar que tem muito a andar. Então vamos com calma que no momento que confirmar a gente vai saber reconhecer, sim, sem nenhum problema. Caju, agora sim, Caju. A próxima pergunta é tua, Caju. Oi, presidente, fala. Nós não estamos em risco de nenhuma situação diferente próxima dessa que está acontecendo com o Ferreira. Estamos muito seguros. Sim. Senhor presidente, o Grêmio, desde a sua entrada, como presidente do Grêmio, foi conhecido nacionalmente como um clube que possuía um perfil de readequação financeira, de não fazer loucuras, até porque já vinha de um passado onde o Grêmio gastou muito, montou elencos caros, acabou não ganhando. A gente percebeu que mesmo com o passar dos anos, o Grêmio manteve a política de contratação. Volta e meia, o Grêmio fazia contratações milionárias, como, por exemplo, aconteceu com o Tardelli em 2019. E grande parcela de culpa disso tem do Renato. Na visão do senhor, qual a principal característica da atual comissão técnica para que isso aconteça? De contratar jogadores que talvez não estejam no melhor momento de sua carreira, e a lista é extensa, se a gente for, por exemplo, pegar o Maicon, que veio emprestado do São Paulo, o Kahneman, enfim, o senhor sabe muito mais do que eu. Existe algum perfil específico, algum fator que vocês olhem e digam, bom, esse jogador atende a este perfil a determinado momento da carreira, enfim, como que o Grêmio analisa esse mercado para fazer contratações de jogadores que não estão tão bem no seu momento atual na carreira ou que não tenham tanto destaque e fazer isso dar certo com a camisa do Grêmio? O jogador é um histórico, O jogador, tu não vai simplesmente avaliar o jogador por um mau ou por um bom momento. Se o jogador só fez bons momentos, um dia ele vai ter um mau. Se só fez maus momentos, poderá recuperar. Eu repito que o perfil de jogador que o Grêmio busca sempre são perfis de jogadores que ainda têm vontade de jogar, ainda têm vontade de vencer, ainda têm vontade de ser campeões.
E o Michael nós compramos ele. O Kahneman nós compramos ele também. Compramos um time mexicano e o Michael nós compramos do São Paulo. São nossos jogadores. E eles vinham dentro de um perfil de necessidade naquela oportunidade. Nós precisávamos de um jogador copeiro, nós fomos buscar todo o histórico do Kahneman no São Lourenço, e ele já estava bastante desgastado lá no clube mexicano, mas o São Lourenço, o jogador do São Lourenço era um jogador interessante. O Michael, pelo toque de bola, pela capacidade de fazer o time andar, pela forma com que ele se comporta, o espírito de liderança dele, também foi um jogador querido. E aqui faço justiça, né? O Filipão e o Ivo Gottman, naquela oportunidade, foram... E, na verdade, teve muita vontade de ter esse jogador conosco, e realmente foi uma confirmação. Mas os jogadores que o Grêmio tem são buscados para melhorar o plantel. Às vezes, tu não consegue obter. E aqui eu faço um raciocínio que acho extremamente importante dizer. Quer dizer, vinha um jogador para cá, um jogador que às vezes não nos custa dinheiro, mas tem um salário e uma composição cara por conta exatamente do problema. Mas não nos custou dinheiro, nós não desembolsamos para tê-lo. É o caso do Tardelli. Vamos admitir assim, se ele fracassa, pessoalmente é um fracasso para ele, como jogador de futebol, é um fracasso para nós, é um fracasso para o time. Então, na verdade, ninguém gosta, ninguém sai bem deste processo. Quer dizer, não é uma situação de o jogador se fracassou e sai daqui louco de vontade para nos tomar o dinheiro. Essa é a cultura do negócio. Mas eu não creio que nenhum ser humano goste de estar num ambiente questionado, e ainda mais com uma situação que tenha não tido um bom desempenho e tenha saído daqui extremamente questionado. Não é bom para a vida da gente passar questionado. Acho importante que o jogador fazer essa dualidade das relações. Quer dizer, o jogador também deve ter saído decepcionado, como todo mundo saiu. Não deu certo. O que acontece? Vamos em frente. Vamos em frente. Mas quando se contrata os jogadores, se contrata em cima de um perfil, em cima de uma ideia, em cima de uma situação importante de recuperação. Tem vários perfis. Vou te dar aqui. O Leonardo Gomes. Era uma aposta. Deu certo. Tassiano. Era uma aposta. Deu certo. Cortez. Era uma aposta. Deu certo. Lucas Silva. Vinha também de uma situação decrescente. Veio aqui, está confirmando. Está indo muito bem na carreira. Né? O próprio Diego Souza, questionadíssimo, veio aqui, está dando certo. O Alisson, está dando certo. Né? Bom, aí tem o Thiago Neves, estou torcendo para que ele dê certo, completamente dê certo. Enfim, são situações muito específicas. Eu tenho para mim que na média das contratações que o Grêmio faz, são importantes e tem muito mais acertos do que erros, mas principalmente eu acho que tem muito mais acertos na política de formação. Essa que me encanta, essa que me dá o molho da coisa e essa que efetivamente eu me inspiro para fazer um time equilibrado. Caju, já está com o áudio aí, Caju, agora? Já consegue nos escutar? Agora voltou o áudio, Tá, pode fazer a tua pergunta. Viu? Eu até quero dar... Eu vou fugir um pouco do assunto que eu me perdi todo aqui porque eu não estava escutando. Queria dizer aí, antes que eu não falei ali para o presidente Romildo, eu tive já o prazer de conhecê-lo lá no próprio gabinete, lá na Arena, né? Que eu fui lá mostrar a tatuagem que eu fiz do Renato. Foi verdade. Meu grande ídolo. E numa outra oportunidade eu tive o prazer de jantar com o senhor lá com o consulado lá de Tramandaí. Uhum. E nesse meio tempo aqui, né, que eu estava aqui conversando com o senhor, né, o dono da cutelaria R. Leites pegou e disse assim, ó, fazendo sinal para mim, né, eu não entendi o que era o sinal, meio que me deu uma atrapalhada. Aí ele autorizou aqui que é para dar uma faca para o senhor, presidente. Obrigado. Até aproveitar aqui, ó. O homem já pegou, botou umas aqui do lado, ó. Tá bom. E eu já estou com a moedinha para retribuir, ó. Essa aqui, Boa, presidente. Faca a gente não paga, né? A faca a gente não ganha, aliás, assim, tem que dar o troca. Boa. Mas essa ali que eu mostrei, então, é a faca do chefe, e essa aqui que é uma língua de chimango, ó. Daí depois o senhor escolhe aí qual que o senhor vai querer, que daí a cutelaria providencia aí para mandar para o senhor. Qual é que tu escolheria para ti? Oi? Qual é que tu escolheria para ti? Olha, presidente Romildo, eu sou suspeito em lhe dizer, viu, mas eu gosto muito dessas línguas de chimango, né? Bom, será que eu quero então também? Até teve uma oportunidade que eu presenteei o Renato, né, com uma faca dessas, né? E o Fernandão chegou e chamou a atenção dele, né? Faca não se ganha de presente. Tu tem que dar uma moeda pro cara. Aí o Renato vai dizer, eu não tenho moeda, né? Pondurismo que eu vou lhe contar, né? Aí o Fernandão foi lá e deu a moeda para ele me entregou daí a moeda. Caju, tu tem uma pergunta para fazer para o presidente?
Eu gostaria de saber do presidente, porque eu fiquei meio por fora. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, eu não sei se até se alguém fez essa pergunta. Apesar do Grêmio ter feito um acordo com os jogadores a respeito dessa porcentagem que vai ser paga no próximo ano do salário deles, do direito de imagem, né? Presidente Romildo, mesmo com toda essa pandemia, o Grêmio ainda vai procurar buscar reforços para o time para 2020, ou com essa pandemia o vestiário está 100% fechado? Não, nós não trabalhamos com a hipótese de reforços, não. Nós trabalhamos com a hipótese de subir mais jogadores. Estamos olhando a possibilidade de subir 5, 6 jogadores da transição, para incorporar definitivamente o elenco principal, mas a solidariedade que a gente tem nesse momento, em primeiro lugar, é de responsabilidade com o clube. Não vamos encarecer mais o clube, ao contrário, no nosso negócio ainda vamos ter que talvez diminuir mais essa despesa, que não é uma despesa, é um investimento, mas é uma situação que também tem fluxo e a gente vai ter que readequar. Então a ideia é ser solidário com os jogadores, estão sendo solidários com o clube também nesse momento, essa é a ideia. Vamos em frente com o que temos e acho que temos muito bem e somos capazes de fazer grandes campanhas com esse elenco. Com certeza, presidente. E, presidente, sobre as especulações que surgiram no dia de ontem sobre equipes italianas terem feito observações no Diego Rosa, isso confere? Houve algum tipo de sondagem? Não digo proposta oficial, mas sondagem sobre o Diego Rosa? Não, nesse jogador eu não recebi nada. Tem outros jogadores que estão monitorados, a gente sabe, mas do Diego Rosa, não. Embora o Diego Rosa tenha feito uma excelente Copa São Paulo e um jogador de seleção brasileira, né? Sim. Realmente ele é uma expectativa, talvez um dos jogadores mais promissores que o Grêmio tem na base. E para o senhor, qual desses jogadores da base que o senhor vê um futuro maior? Assim, qual desses jogadores que o senhor deposita uma esperança maior, que o senhor acredita que vai ser um grande diferencial técnico, assim como foi o Arthur, por exemplo? Tem vários jogadores ali promissores, né? O goleiro eu acho um goleiro extremamente bom ali, o goleiro que está subindo aí da São Paulo para São Paulo. Os dois zagueiros são bons, o lateral esquerdo e o direito, mas o direito tem uma característica diferente, é bem importante. O Fernando Henrique e o Diego Rosa, que são dois volantes, são dois extremamente capacitados. O Diego Rosa realmente é diferenciado pelo passe correto, pela chegada, pelo chute que dá, pela sua imposição no jogo. Esse é um jogador que efetivamente tem muitas situações para serem examinadas. O Elias é um jogador também e tem tudo para explodir. Ele tem que ter alguns cuidadozinhos mais do que diz respeito ao seu aspecto físico, mas é um jogador fantástico, né? Esses jogadores que eu te relacionei são jogadores que eu reputo de carreira muito boa no clube. Thales, um minutinho de pergunta para ti, Thales. Temos. Bom, presidente, tem uma outra dúvida particular minha e acho que pode ser uma boa dúvida dos torcedores do Grêmio. O Grêmio, curiosamente ou não, venceu seus principais campeonatos em anos, digamos, em que não era cotado como favorito, né? Aí vai a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, enfim. 2018 e 2019 foram anos em que o Grêmio teve aí elencos mais recheados, jogadores mais qualificados e acabou batendo na trave. Eu pergunto para o senhor, depois de algumas altas contratações, como, por exemplo, o Miller Bolanhos, que foi um investimento alto, o próprio Diego Tardelli, né? O Marinho, que também custou uma grana interessante. O André também, né, Thales? O André também. Qual que é a principal dificuldade que o Grêmio encontra em conseguir fazer esses jogadores virar? Há alguma situação da comissão técnica, administrativa, ou é uma coisa exclusivamente do jogador que não tem como prever? Não. O Grêmio proporciona um ótimo ambiente de trabalho para todo mundo. E o ambiente de trabalho entre os jogadores também é fantástico, são todos muito bem recebidos. Às vezes são situações muito particularizadas, muitas vezes que, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de bloqueios e tudo mais, acaba não dando certo. Mas as condições de convivência no grupo, as condições de recepção, de ambiente de trabalho, são todas elas. Por isso essa maioria, assim. O que tu coloca aí são excepcionalidades de personalidades. Né? O Bolanhos, eu até hoje acho que ele é craque de bola. Mas criou um ambiente em Porto Alegre insustentável para ele ficar. Porque a cobrança da imprensa, aquelas coisas dele, aquelas coisas da vida pessoal. Mas eu, sinceramente, de todos esses que tu falaste, para mim era o maior jogador de todos. Para mim era isso. O André veio numa situação também que, lamentavelmente, acabou perdendo os gols, não conseguiu marcar, acabou ficando também muito questionado. E isso influencia no desempenho. Né? Este ano nós temos o Diego Souza, que é craque confirmado.
veterano de bola, mas eu vou te contar uma coisa maluca. Eu acho o Diego Souza um dos grandes jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos, pela sua longevidade, principalmente pela sua capacidade de ser. Não dá para esquecer que o Diego Souza teve até 18 aqui na seleção brasileira e era o cara da seleção brasileira e o cara do São Paulo. Então, coloca esses exemplos aí do Marinho. O Marinho é uma personalidade difícil também, diferente, né? Diferente, o Marinho é uma personalidade diferente. Então, esses exemplos que tu cita, às vezes também, se tu examinares o que está no entorno, no seu comportamento, no que ele pensa, no que ele diz, no que ele fala, tu vai encontrar muitas respostas. Tá? Talvez o problema todo aí seja que talvez o Grêmio não soube controlar bem esse tipo de impulso. Calhau, um minutinho, Calhau, temos 2 minutos aqui para encerrar, tá, Calhau? Não, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas bem rápidas. Primeiro, a respeito das seguidas reuniões que o Grêmio teve com a Federação Gaúcha de Futebol através da figura do seu presidente, o Luciano Oxman. Nessas reuniões, houve uma perspectiva, uma estimativa da volta do Gauchão, presidente, ou não teve atualização e continua estagnado? Não, continuo aguardando a orientação das autoridades sanitárias do Estado, não vejo perspectiva de retorno a curto prazo e também não vejo que isso possa ser rapidamente resolvido. Mas hoje vai ser uma nova manifestação do Estado e pode ser que daí, então, se tenham situações que a gente possa reavaliar. Mas eu não vejo a curto prazo uma situação de volta. Caju, a última perguntinha bem rapidinha para nós encerrarmos, Caju. Bem, presidente Romildo, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e eu gostaria de saber do senhor, torcedor gremista, pode esperar que o Grêmio vá trazer mais um título para nós esse ano aí? Se nós jogar, Caju, olha só o que eu estou dizendo, se nós jogarmos, nós vamos copar. Pode ter certeza. Não sei aonde, mas nós vamos copar, vamos. Presidente Romildo, só mais uma pergunta. Dessas competições que nós vamos disputar em 2020 ainda, tá? Se fosse para ganhar uma, qual delas o senhor gostaria de vencer? O Campeonato Brasileiro está faltando ainda. Gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro. Objetivamente é essa a resposta. Presidente, olha aqui o fundo, olha o fundo aqui, o senhor viu? Tem pessoal apaixonado, né? Essa aí é hors concurso, né? Essa aí todos nós queremos. E se tiver que ser esta aí, então nem se fala. Mas aí eu estou falando por guloso, né? O técnico que a gente não tem há algum tempo já. Com certeza. Eu só vou acrescentar, viu, presidente Romildo? Só vou acrescentar. E eu não gostaria... se fosse para escolher um título vencido, eu gostaria de vencer o Mundial, viu? Presidente, do Mundial, né, presidente? Quem não quer, né, presidente? Ainda mais o senhor falou que os deuses nos devem, né? Esse título, né? Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Presidente, quero agradecer a presença aí. Presidente, o Caju disse que tem um presente para o senhor, eu também tenho, ó. Tá? Essa aqui, ó. Presente aqui para o senhor. É Alambique de Minas. Ó. Tá bem? Ó, tá, esse aqui é o meu presente para o senhor, né? E ainda... Eu só aprecio, como só uma dosezinha que deu, né? Mas é uma dosezinha pequena, presidente. Olha aqui, ó, bem pequenininha, ó. Presidente, é só mandar 2 recadinhos aqui, mandar um abraço para o senhor aqui, Adriano Cardoso de Bagé, Rafael Chagas de Bagé, e também o Antônio Mendonça. O Antônio Mendonça, inclusive, diz assim, ó, presidente Romildo, se nós arrecadarmos 100 sócios entre Bagé e região, o senhor vem comer um churrasco conosco? E se tiver tempo, eu vou sempre. Eu não nego os tribos se der tempo, se der para conjugar todas as situações. Nesse momento não dá para aglomerar, né? Não, com certeza. Com certeza. Presidente Romildo, muito obrigado aí pela presença aí, em nome de todos aí do canal Sete Mortais. Muito obrigado também pelo trabalho frente ao Grêmio. E, presidente, só uma última questão. O Cláudio Oderich nos falou que o jogador mais importante da gestão do senhor foi o Negueba. O senhor concorda com ele? Eu vi a live que ele fez contigo, eu vi isso porque daí foi o Edinho, né? Exatamente. O Cláudio não explicou. Com certeza. Presidente, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para o senhor aí. Um abraço para todos vocês também, viu? Tchau, tchau. Valeu.